Todo mundo fala sobre a Península Coreana como um possível barril de pólvora para conflitos entre as principais potências mundiais. Isto geralmente decorre do fato de que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul geralmente têm aliados completamente diferentes, por causa dos diferentes estilos de governo que ambos os regimes têm, o que em si é o resultado de quais países tiveram controle sobre eles nas últimas décadas. Há muito mais que chama a atenção quando se fala sobre a geopolítica coreana e hoje vou explicar alguns possíveis desenvolvimentos que considero prováveis. A história recente da Coreia foi marcada por sua ocupação sobre o Japão, a União Soviética e os Estados Unidos. A partir de 1910, o Japão tinha controle total sobre a Coreia e esta posse deu-lhes as terras de que precisavam para iniciar invasões na Ásia continental. A Manchúria tornou-se um fantoche japonês em 1931. Quando a Segunda Guerra Sino-Japonesa começou, em 1937, isto coincidiu parcialmente com a Segunda Guerra Mundial. As participações do Japão na Ásia continental tornaram-se um importante ponto de partida para suas invasões na China. Ambas as guerras terminaram em 1945, com o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. O Japão como um todo foi ocupado pelos Estados Unidos, enquanto a Península Coreana foi dividida entre a ocupação soviética, ao norte, e a ocupação americana no sul, no paralelo 38. Tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul ganharam independência nominal dos seus ocupantes em 1948, embora tanto a União Soviética como os Estados Unidos mantivessem grande presença militar, política e econômica nas suas respectivas Coreias. Após uma invasão pelo norte em 1950, a Guerra da Coreia começou, dando início a 3 anos de violência na península. O norte quase conquistou toda a península até que o sul conseguiu se recuperar com a ajuda dos Estados Unidos e dos seus aliados. As tropas do sul empurraram as do norte até a fronteira chinesa, provocando a entrada da China na guerra em favor da Coreia do Norte, fazendo com que as linhas de frente retornassem quase onde estavam antes da guerra começar, criando as modernas linhas de fronteira coreanas e a zona desmilitarizada. Ambos os países permaneceram sob ditaduras, com o norte sob o governo totalitário de Kim Il enquanto o sul permaneceu sob uma série de ditaduras militares até 1987, quando se tornou uma república democrática, mas uma república real, no sentido da independência dos 3 poderes, não no sentido em que a Coreia do Norte usa o termo. O regime de Kim só manteve laços inicialmente com a União Soviética, mas também se tornou mais próximo da China quando o regime de Mao saiu vitorioso na Guerra Civil Chinesa e ajudou Kim a permanecer no poder na Guerra da Coreia. Após a divisão sino-soviética, a Coreia do Norte tentou manter relações com ambos os países devido à sua proximidade com ambos. Mas devido a isso tornou-se parte da competição pela influência entre a China e a União Soviética. Conheça o e-book Tudo o que você precisa saber sobre geopolítica. Link na descrição deste vídeo. O principal aliado da Coreia do Sul eram e ainda são os Estados Unidos, devido à enorme influência que eles têm sobre o país. Também a Coreia do Sul não tinha outros aliados próximos na região. A falta de contato entre as nações do bloco oriental e a animosidade destas nações frente aos Estados Unidos removeu muitos parceiros potenciais. Sem dúvida, a nação com a qual a Coreia do Sul tem as piores relações é o outro grande aliado americano na região, o Japão. Devido às relações negativas entre coreanos e japoneses durante a ocupação japonesa da Península Coreana, tem havido um grande potencial de disputa entre os dois países. Esta relação bilateral é muito importante para entender o que poderia acontecer na região e abordarei isso logo. Após a queda da União Soviética, a Coreia do Norte tornou-se muito mais insegura. Como tinha perdido um dos seus principais parceiros, uma grande fome assolou o país entre 1994 e 1998, matando um número desconhecido de pessoas, variando entre apenas algumas centenas de milhares e alguns milhões. A Coreia do Norte acabou por construir uma parceria estreita com a China e, apesar de ter altos e baixos, desde então, a influência da Rússia na Coreia do Norte é praticamente inexistente e as relações do país parecem estar a deteriorar-se, criando também um novo equilíbrio de poder na Península Coreana.
enquanto a Coreia do Sul mantém a maior parte dos mesmos aliados militares desde então. O fim da Guerra Fria, embora também tenha aberto os laços econômicos com a China e a Rússia, sendo as relações econômicas da Coreia com a China particularmente fortes, as relações com o Japão têm se deteriorado, com os cidadãos de ambos os países tendo percepções muito negativas uns dos outros. Eu diria que os militares americanos postos em ambos os países têm sido a única coisa que impede estes países de entrarem em conflito total. Agora vamos dedicar algum tempo analisando como a história da geopolítica da Coreia irá afetar o futuro da península. A primeira coisa que quero discutir é a relação entre a Coreia do Norte e a China. Embora ambos os países continuem aliados, há alguma desconfiança entre os chineses em relação à Coreia do Norte, em parte devido ao seu programa nuclear e à sua postura agressiva na política global. A Coreia do Norte serve como um estado tampão vital para a China entre ela e a influência americana na Coreia do Sul. No entanto, se a influência americana for reduzida na Coreia do Sul por uma variedade de razões que explicarei, ou se a influência chinesa na Coreia do Sul tiver se expandido o suficiente, a necessidade da existência da Coreia do Norte cessará e eles permanecerão apenas um fardo para a China. Em suma, uma vez que a China não precisasse mais que a Coreia do Norte existisse, eles gradualmente absorveriam o país. Mas talvez você esteja se perguntando por que eles simplesmente não absorvem o país agora. Bem, os Estados Unidos atualmente se preocupam muito com sua posição na Coreia do Sul e a China não deve provocar qualquer reação dos Estados Unidos contra a absorção de um país que faz fronteira com um aliado dos Estados Unidos. A posição da Coreia do Sul é bastante diferente, não enfrenta grandes ameaças ao seu status quo, uma vez que os Estados Unidos os defenderiam de qualquer invasão da Coreia do Norte ou da China, ambas improváveis, e a posição americana no Japão evita quaisquer conflitos entre os dois adversários. No entanto, esta animosidade entre o Japão e a Coreia do Sul complica severamente os objetivos americanos na região. Se o Japão for percebido como tendo uma influência crescente, tal como a sua afirmação de que deseja defender Taiwan de uma invasão da China, a Coreia do Sul pode sentir que o seu status quo está ameaçado. Não querendo ficar sob a influência japonesa, a crescente parceria econômica entre a Coreia do Sul e a China poderia fazer com que a Coreia do Sul assumisse uma posição mais neutra na geopolítica global, uma vez que poderia adquirir um aliado mais regional que também fosse um adversário do Japão. Também poderia assumir uma posição neutra, tal como a assumida pela Tailândia ou Singapura para poder ter fortes laços econômicos e militares tanto com o bloco chinês como com o bloco americano e aliar-se a quem melhor se adequar aos seus interesses. A Coreia do Sul precisa definitivamente ser cuidadosa na sua amizade com a China. Se a China conquistasse parte do extremo oriente da Rússia, perto da Manchúria, as suas águas seriam divididas em duas pela Coreia do Sul e o país poderia rapidamente tornar-se um posto de controle da bacia naval da China. Para que a sua marinha não tivesse de operar em duas águas separadas e desconectadas, a China não poderia arriscar permitir que o Japão bloqueasse a conexão de sua marinha. Portanto, tornar a Coreia do Sul o centro de sua marinha seria a jogada mais inteligente para eles. Isso colocaria a Coreia do Sul sob profunda influência chinesa, embora esta seja uma posição que eles não necessariamente queriam ou pediram. Há outras forças em jogo aqui. Em primeiro lugar, num mundo moldado pela crescente rivalidade entre a China e os Estados Unidos, duvido que os americanos abandonem a sua localização estratégica na Coreia do Sul. Também os sul-coreanos não estão muito interessados na saída dos americanos, devido aos fortes laços entre os países que são alguns dos mais fortes do mundo. Isto leva-me ao meu segundo ponto, que é o intercâmbio cultural. A Coreia do Sul importou muitos aspectos culturais do Ocidente, incluindo seu sistema democrático e a economia capitalista, entre outros. Por sua vez, no Ocidente, em particular nos Estados Unidos, assistimos a um enorme crescimento na popularidade da cultura coreana. Cerca de 2,5 milhões de coreanos vivem nos Estados Unidos, especialmente na costa oeste, e influenciaram a culinária local. Mas de longe suas maiores influências na mídia são a música coreana, particularmente o K-pop, que se tornou amplamente popular no Ocidente, e a nova série de streaming Squid Game, Round 6.
é o exemplo mais recente da apreciação americana e ocidental pelas criações coreanas. O Ocidente também usa a tecnologia coreana como a Samsung e usa carros coreanos como Hyundai e Kia. A conexão entre Coreia do Sul e o Ocidente está crescendo cada vez mais, e é pouco provável que esta ligação se rompa facilmente. O meu melhor palpite daqui para frente, pelo menos num futuro previsível, é que se as relações se deteriorarem ainda mais entre a Coreia do Sul e o Japão, os Estados Unidos terão que encontrar uma maneira de pôr fim a essa disputa de uma forma ou de outra, já que ambos os aliados são vitais para os americanos. Para concluir, penso que existe uma possibilidade de a Coreia do Sul mudar a sua posição na geopolítica global para uma posição mais neutra entre a China e os Estados Unidos, embora eu não ache que isso acontecerá por muitas décadas, e nesse ponto, o cenário geopolítico do mundo seria muito diferente. Ao fazer este vídeo, aprendi duas coisas. Primeiro, a Coreia do Norte é, na verdade, menos significativa geopoliticamente do que a mídia ocidental gostaria de admitir, porque serve essencialmente como um pequeno estado tampão cuja independência estará em jogo caso a China não precise mais dela. A Coreia do Sul é mais significativa geopoliticamente. Entretanto, não é possível pensar em uma Coreia sem pensar na outra. Em segundo lugar, aprendi que a cultura é um fator muito mais significativo na geopolítica do que poderíamos pensar. Os países com um intercâmbio cultural tão forte e vinculativo como os Estados Unidos e a Coreia do Sul provavelmente não sairão do lado um do outro. Então, basicamente, o que estou dizendo é que se os Estados Unidos quiserem manter sua posição estratégica na Coreia do Sul, seu povo precisa aproximar-se mais da cultura coreana. Obviamente, essa não é a única coisa que manterá Estados Unidos e Coreia do Sul como aliados, mas a conexão cultural é um fator muito mais importante na geopolítica do que se pode imaginar. Bem, a gente segue pesquisando sobre os temas de geopolítica e defesa. Para não perder nenhum vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.